a questão, o que é escatologia? O que é escatologia? Irmãos, como eu disse ontem, escatologia é a 10ª disciplina da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática estuda a teologia, estuda a doutrina bíblica de modo orgânico e estrutural. Isto é, ela da Bíblia tira as verdades e desta forma sistematiza a doutrina. Olha, já tem uma pergunta aqui no meu Instagram dizendo: o senhor é pré ou pós-tribulacionista? Então fica ligado aí, Jeremias, que no decorrer do programa acredito que você vai entender exatamente o que eu sou, certo? Então vamos lá. O que a escatologia é? É o estudo dos eventos que estão para acontecer segundo as Escrituras. Não é? Estudo dos eventos que estão para acontecer segundo as Escrituras. Eventos esses integrantes do plano divino. A palavra grega escatós, na verdade, escatologia vem de 2 vocábulos gregos. Escatós, que é a forma que significa último, fim, e logos, estudo, tratado, instrução, ensino, assunto. Então a escatologia, ela é o estudo das últimas coisas, daquilo que ainda vai acontecer, das coisas que estão por vir, não é? Os eventos integrantes do plano divino e eterno, não é? Que vai acontecer, que influenciará, com toda certeza, influenciará toda a humanidade, embora após o arrebatamento, e aqui o Jeremias já vai ter uma noção do que eu penso, não é? O pivô da história será a nação escolhida, a nação de Israel, não é? Bom, a Bíblia, ela é categórica em afirmar a existência de 3 dias considerados como períodos. A Bíblia fala sobre isso, nos quais se deve fazer distinção quanto ao programa de Deus para cada um deles. Bom, primeiro dia, repete comigo, Simone Rodrigues: dia do homem. Dia do homem. Dia do Senhor ou dia de Cristo. Dia do Senhor ou dia de Cristo. E dia de Deus. Dia de Deus. Então, vamos lá. Dia do homem. Dia do homem. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Ou dia de Cristo. Ou dia de Cristo. E dia de Deus. Dia de Deus. O que é o dia do homem? Aqui está Lucas Apolinário, que está aqui comigo. O que é o dia do homem? O dia do homem é o dia da oportunidade. O dia do homem é o dia da salvação. O dia do homem é o dia da libertação. Ou melhor, o dia do homem é o período em que o homem pode aproveitar a oportunidade de chegar-se a Deus. Por quê? Porque o homem está separado de Deus. Alguém pode me dar aqui um texto bíblico provando que o homem está separado de Deus? O homem está separado de Deus? Vamos lá, pessoal, que aqui está, você que está aqui ligado, pode colocar um texto dizendo que o homem está separado de Deus. Então vamos lá, soteriologia bíblica, porque as matérias são correlatas, viu, irmãos? As matérias se completam. Isaías 59, 1 e 2, não é? O ouvido de Deus não está fechado para não ouvir, a mão de Deus não está encolhida para não te abençoar, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o rosto de vós. Poxa, pastor, mas esse é o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como é que eu faço? Ora, no Novo Testamento é muito fácil também. Romanos 3, 23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os verbos obedecem tempo mal, santo
Santos, Sidney já colocou aqui, exatamente, o Vitor também colocou aqui, juntamente comigo, lembrando que os meninos hoje têm aula comigo hoje à noite, hein, pessoal? Hoje à noite vamos estudar. Então, olha lá, então é isso mesmo, todos pecaram. Pergunto aos senhores que estão aqui na minha sala de aula, através da rádio e nas nossas plataformas digitais, pergunto, o tempo verbal, todos pecaram, porque o verbo obedece 3 paradigmas: tempo, modo e voz. Tempo, modo e voz. Qual é a voz? Qual é a voz? Tempo, modo e voz. Simone Rodrigues, Lucas Apolinário. Tempo, modo e voz. Ó, todos pecaram, a voz. Olha, tempo, modo e voz. A voz é ativa. Então, o agente que está, o sujeito realiza ação. Então, o homem pecou deliberadamente. Ora, Romanos 6:23 mostra, Gabi Apolinário, que está ali na outra sala trabalhando, Romanos 6:23 mostra qual é o resultado do pecado. Qual é o resultado do pecado? Resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. Isso corrobora com o que o Antigo Testamento diz no profeta maior, Ezequiel 18:4. Maior não por conta da estatura, mas maior por conta do tamanho do ministério ou do livro. Então é chamado de profeta maior, embora o judaísmo, o cânon judaico, ele tem uma construção diferente daquilo que nós temos hoje, mas são os mesmos livros. Ezequiel 18:4 diz: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Então, pastor, o tempo do homem na escatologia, qual é o tempo do homem? É o tempo da oportunidade, a oportunidade de salvação. Se você pode ser livre, aproveita a ocasião. Onde que está escrito sobre libertação? Hein? Evangelho de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. Pastor, por que isso é importante para a escatologia? Porque a escatologia não é a disciplina do medo. Escatologia não é a disciplina do receio, do pavor, do flagelo, do cataclisma. A escatologia para a igreja é a teologia da esperança, é a teologia da redenção, é a teologia da liberdade, é a teologia da consumação, é a teologia da realidade de estar com Cristo por toda a eternidade. Lembrando que o conceito de tempo, Lucas Apolinário, é um conceito, é a primeira criação de Deus, porque Deus diz, Bereshit bara Elohim, está lá, Gênesis 1:1, aliás, está escrito sobre Deus, no princípio, ele criou o céu e a terra. Então a criação do tempo, o princípio, é a primeira criação de Deus, e neste princípio, Deus, na sua soberania, você estuda isso em teontologia, a doutrina de Deus, Deus é soberano, tem tudo sob seu controle, por isso que eu não sou arminiano nem calvinista. Entenderam? Não sou. Ele já deixou tudo certo. Então essa visão de alguns líderes aí que ensinam que Deus não sabe tudo no futuro é mentira. Ateísmo aberto é heresia, não tem nada de Deus. Os irmãos estão dando aleluia aqui. Bom, você está, meus queridos irmãos, você está entendendo que é o dia do homem, o dia da salvação, e o dia do Senhor, ou o dia de Cristo. Bom, voltando, o dia do homem é a dispensação da graça. No curso de Teologia Descomplicada, nós explicamos sobre as dispensações. Quantas dispensações são, Simone Rodrigues? Não lembro, pastor. Quantas dispensações são, Lucas Apolinário? Quantas dispensações são? Ah, Gabi, quantas dispensações são? Olha, se desse para mostrar, a Gabi levantou as mãos e mostrou que são 7 dispensações. 7 dispensações. Aqui o Rosevaldo está dizendo são 7. Mas o que é uma dispensação? Período de tempo onde Deus trata especificamente com o homem, mostrando que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Então Deus coloca um propósito, Deus estabelece um objetivo, o homem não consegue
cumprir, e aí segue-se então a reciprocidade. Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, o que o homem semear certamente ceifará. No curso de Escatologia Descomplicada, nós temos uma aula só sobre dispensações, só sobre dispensacionalismo, não é? Os irmãos estão até escrevendo aqui, agora os irmãos estão dizendo 7, eu admito 8, e no curso eu explico por que admito 8, explico que dispensacionalismo não é a doutrina em si, mas é uma forma de estudar a história bíblica. Então, o período do homem é também a dispensação da igreja, ou da graça, ou ainda do Espírito Santo, não é? E é a oportunidade de pregar o Evangelho. Nós estamos no período do homem. Que período nós estamos? Se te perguntarem, que período nós estamos? No período do homem. Vai, a Simone, gente. Mostra o rosto da Simone, gente. O Lucas respondeu. Não, antes. a Simone tá assim, ó. Eu prestando atenção. É hora de aula, irmãos. Claro. Agora, se em 50 minutos podemos dar essa aula, imagine como vai ser no curso teológico, que você pode estudar em qualquer lugar, no curso de Escatologia Descomplicada. Aliás, papel e caneta, que daqui a minutos eu quero falar sobre isso, antes do intervalo, e vou falar de novo no final. Preste atenção, a dispensação da igreja, na lei, a salvação não era obtida pela graça. Agora, no período do homem, conforme nós encontramos nas Escrituras, é o momento de ser salvo. Atos 13:32, Romanos 1:1 e 2, Hebreus 4:2. Pastor, não consegui responder tudo, não consegui anotar tudo. Ó, presta atenção, ó, minutinho, parou. O Rosevaldo aqui está perguntando se eu concordo com o aliancismo. No curso de Escatologia Descomplicada, eu não coloco só dispensacionalismo e aliancismo, eu coloco ainda uma outra possibilidade de estudo das Escrituras Sagradas, né? Vocês sabem o que é cumprimento parentético, na verdade? Então presta atenção, quer estudar sobre escatologia? Presta bastante atenção, que daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso. Bom, o dia de Cristo é o dia do arrebatamento, não é? O arrebatamento da igreja e a tribulação de Israel. É o Harpazo, a parousia. Nós vamos falar detalhadamente daqui a pouco sobre isso. Do castigo dos gentios. O pré-milenismo acredita nisso. O dia de Deus é o dia quando... 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E pastor, só está me dando medo. Está me dando medo. Pastor, misericórdia, o dia de Deus, os céus serão incendiados, os céus serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Misericórdia, misericórdia. Bom, e aí... Só que é o seguinte, irmãos, a escatologia é esperança, porque ele fala sobre o que vai acontecer com a igreja, tribunal de Cristo, bema, bodas do Cordeiro. Mas e essas questões terríveis do Apocalipse? Isso se dará na terra, isso se dará aqui. Mas e a igreja não vai passar? Temos irmãos aí, meu primo, meu cunhado, meu tio, que é de uma igreja reformada, ele acredita que a gente vai passar pelo período da tribulação. Mas qual é a exegese correta do texto? Qual é a exegese correta do texto? Vamos falar hoje sobre essa questão. Bom, o estudo da escatologia deve levar o crente a proclamar o dia do homem, que é a salvação, o dia do Senhor, a volta de Cristo, e o dia de Deus, o juízo. Então esta é a mensagem. Você tem tempo para ser salvo, porque Jesus vai voltar, e se você ficar aqui depois que ele voltar, o juízo vai te alcançar. Então essa é a pregação do dia do homem, do dia de Cristo e do dia de Deus. A pregação do dia do homem, você tá dentro da oportunidade, porque a volta de Cristo é iminente, dia de Cristo, e o juízo, se você não for arrebatado, o juízo vai te alcançar. Irmão, já deu para entender o que exatamente eu sou?